do muro para dentro é um clubinho pequeno, um clubinho de bairro. O gigantismo do Corinthians é do muro para fora, é com seus milhões de torcedores. Se lá interno não fez no passado, agora vai fazer. Se o Augusto foi o primeiro, o próximo vai sobrar para ele também. E o depois vai sobrar para ele também. Então acho que esse tipo de coisa, cara, a base para mim é o X da questão. Olá, olá! Eu sou Antônio Curti, vamos para mais um Além das Linhas, hoje com o Rodrigo Vessoni, que cobre o Corinthians há mais de 20 anos. E o tema é muito a situação do Corinthians, não só dentro de campo, mas o impeachment de Augusto Melo, como a dívida chegou em 2 bilhões de reais e se tem alguma saída para isso. Será que a SAF é a saída? Confira a entrevista hoje. E lembrando, o nosso programa é oferecido a você por kto.bet.br. Bom, estamos aqui então com o Vessoni, como você viu na abertura do programa. Vessoni, talvez você seja a pessoa que há mais tempo cobre o Corinthians no Brasil, diretamente e continuamente. Sim, são 21 anos, né? Comecei ali basicamente em 2004 cobrindo o Corinthians e na época quando eu entrei no Diário Lance. E aí comecei, tinha mais 2 setoristas, né? Como a gente chama. O jornal era um jornal que fazia esse lance que hoje todo mundo faz, que é o segmentado. E aí os 3 cobriam. Eu comecei como terceiro, depois aí foi saindo. Hoje outros profissionais que hoje estão em canais de TV e tudo mais, e aí fui colocando e eu virei o primeiro setorista lá do Diário Lance, e foram muitos anos. Teve um período que eu fiquei como editor, eu não ia para a rua, eu não ia para treino, mas eu ficava como editor e cuidando muito da página do Corinthians, e aí eu saio do Jornal Lance, foram 13 anos lá, aí eu vou pro portal Meu Timão, que estava ali começando ainda um portal segmentado, e hoje virou uma grande marca, aí o grande site segmentado de notícias de clube do Brasil, lá em 2017. E estou lá desde então, sempre falando de Corinthians, acompanhando o Corinthians. Hoje está muito fácil, né? Hoje está todo mundo muito segmentado, tem blogs e arrobas de todos os clubes, mas já na década passada tinha ali o jornal fazia esse tipo de segmento e a gente como setorista acompanhava já o dia a dia, indo para treino, indo para jogo, indo para viagens, acompanhando o Corinthians, e são aí 21 anos acompanhando e peguei de tudo, né? Foram várias presidências, eu peguei o time caindo lá no Olímpico, eu estava no Olímpico quando caiu, 5 anos depois eu estava no Japão com o time no topo do mundo. Então, passando por Ronaldo Fenômeno, a passagem do Ronaldo, passando pelo ano do centenário do clube, eu estava em Ibagué, interior da Colômbia, quando caiu para o Tolima também, enfim, aqueles altos e baixos do clube, você vai vivendo tudo aquilo ali. E é um clube sempre muito efervescente, né? As coisas acontecem. Eu até brinquei fora do ar que a Band News FM, que é uma rádio aqui de São Paulo, tem o slogan, né? A cada 10 minutos tudo pode mudar. E o Corinthians é um pouco isso, né? Tudo que a gente for falar aqui, daqui a pouco pode ser desmentido ou pode ser alterado, mudado, porque é um clube muito... Quando você acha que é um dia que está... hoje está mais tranquilo, não está acontecendo nada. Alguém está indiciado, alguém saiu, uma liminar, e o técnico saiu, o jogador pediu para ir embora. É um tanto quanto maluco, mas também, ao mesmo tempo, te deixa o tempo inteiro esperto, o tempo inteiro com notícias. Isso, para a gente também, como jornalista, faz sempre muito sentido também e acompanhar essa loucura que é o clube. A única coisa é que você vai tendo, gasta quase que 2 baterias do celular por dia, né? Porque você fica o tempo inteiro hoje. O celular ajuda muito nesse sentido, atualizando rede social, mandando notícia, trocando WhatsApp e aquelas coisas de clube efervescente que o Corinthians acho que representa bem o que é isso. Esses 20 anos, 21 anos, esta crise de agora é a maior de todas? Cara, sem dúvida. Como você compara as outras? Sem dúvida nenhuma, é uma das maiores. Acho que aquela de 2006/2007, que acontece da MSI, está saindo do clube, leva os argentinos, o Seba, Mascherano, o Tevez, e aí ela vai embora, o clube entra numa situação financeira difícil, sem aquele dinheiro que vinha de fora, tenta se reconstruir, não cai em 2006 pela figura do Leão, quando eles escapam do rebaixamento, mas aí a conta uma hora chegou, e essa conta chegou em 2007. Então, com um time muito ruim. É difícil comparar, mas o problema financeiro me parece agora maior do que era aquela vez. O futebol brasileiro, de alguma maneira, era outra realidade. Se gastava muito menos, as dívidas eram menores também automaticamente. Dessa vez eu acho que é uma crise
institucional grande, financeira ainda maior, só que aquilo ali acabou culminando com rebaixamento, né? Então é difícil você não colocar aquela como uma das principais. Teve 2004, quando quase caiu no Paulista também, que acabou o São Paulo ganhando aquele jogo lá do Juventus em São Caetano, com 2 gols do Grafite, salvou quando estava caindo também, até no próprio campeonato estadual. Certamente, décadas passadas também, teve um outro momento um pouco mais complicado, mas dessa vez eu acho que é um cenário, eu diria assim, desde que eu acompanho o Corinthians, 21 anos como setorista, mas claro, desde criança torcendo para o clube, é uma das maiores mesmo, assim, que eu lembro, porque você olha assim, é muita confusão política, dificuldade financeira, e o torcedor muitas vezes se vê ali sem uma luz no fim do túnel. Acho que isso que é o mais angustiante, porque o torcedor vê muito mais complicações, muito mais bagunça, vê muito mais pessoas que aparecem e que não só não ajudam, como atrapalham. Então o torcedor muitas vezes fica ali sem entender, sem tanta esperança, mas tentando fazer a parte dele. O corintiano, acima de tudo, faz a parte dele e é só você ver. O clube continua faturando muito alto, tem uma receita acima de 1 bilhão e, obviamente, só tem essa receita acima de 1 bilhão porque o torcedor faz a parte dele, seja comprando uniforme, sendo sócio-torcedor, indo para o estádio, mantendo uma média de quase 45 mil pessoas no estádio, comprando Premiere, por exemplo, assistindo na televisão, enfim, consumindo o clube, e isso daí segue uma marca do torcedor, independentemente dessa situação que está rolando. Não tenho dúvida que se o Corinthians não tivesse essa massa por trás, uma massa que acompanha, que engaja, que segue aportando dinheiro e fazendo, repito, com que o clube tenha sempre uma das 3 maiores receitas do país. Os outros 2 estão bem organizados, é até normal você ter as maiores receitas, mas o time com tanto problema, com tanta bagunça, ele segue top 3 ali das receitas do país. Isso, obviamente, a gente se deve não aos dirigentes que passaram ou que estão, mas ao torcedor corintiano que mantém a fidelidade e faz acontecer. Para a gente ter uma noção, assim, para que quem está nos assistindo tenha uma noção, o Palmeiras hoje vive o seu momento mais organizado da sua história, o momento mais certo da sua história, o momento onde tudo acontece certinho, e ele teve a maior arrecadação da sua história, 1 bilhão e 200. O Corinthians faz tudo errado, só tem dirigente ruim, só faz bobagem e faturou 1,1. Então, olha o tamanho desse clube, olha o tamanho dessa marca, olha o quanto ela tem uma margem de crescimento absurda. Se você faz tudo errado, 1,1. O seu rival faz tudo certo, a margem dele foi 1,2. Então você tem noção da grandeza dessa instituição e o quanto ele poderia ser melhor gerido e o quanto poderia arrecadar muito mais quando você compara essas duas situações. Minha noiva fez sua parte, inclusive, pediu o Dia dos Namorados. Uma camiseta muito bonita, aliás. Aquela toda preta, até com o logo preto. O black, né? Bem bonita. Que é presente pra ela. uma história. Eu fiz a parte também, ó. Tô São São Paulo, mas tô fazendo a parte também. Bessone, o que é diferente em ser corintiano do ser palmeirense, do ser São Paulino, do ser flamenguista? Essa é uma pergunta complexa, né? Porque eu sou daqueles que eu dou valor para todos os torcedores, assim. Todos. O torcedor da Portuguesa, eles são poucos, mas eles são fanáticos. E não deve ser nada fácil torcer para a Portuguesa. Você passa muitas vezes anos e anos, décadas, as pessoas nascem, crescem, morrem, lusa e nunca viu, por exemplo, o time ser campeão. E o cara tá lá ajudando, colaborando, tentando ir para o estádio, acompanhando, tentando se informar. E eu dou muito valor a esse tipo de coisa. O torcedor da Ponte Preta, com muita luta lá, segue o seu fanatismo pelo interior, em Campinas, com um time que também não consegue conquistar títulos. Então, isso eu queria deixar claro que, para mim, todo torcedor ele tem o seu valor e ele tem o seu mérito e de acompanhar o seu time. E para mim, isso é um ponto que eu sempre vou partir dessa maneira. Eu acho que o corintiano, ele se identifica no seguinte sentido, assim, e eu acho que ele é diferente no seguinte sentido. Ele parece que quando as coisas não estão legais,
a vontade dele é de tentar ajudar mais. Aquela coisa de abandonar, a palavra abandonar, ela é um verbo que para o corintiano, ela não faz parte do dicionário do torcedor corintiano. Então, você conhece alguém que é ex-Corinthians? Então... Não existe. Não existe. Que abandonou, tal. O que acontece muitas vezes é a pessoa só simplesmente fica numa idade mais avançada e ela não consegue mais ir para um estádio ou ela tem uma dificuldade até de mobilidade. Então, vou dar um exemplo. O meu pai, por exemplo, ia para todos os jogos quando era mais jovem e tudo mais. Hoje consegue ir de vez em quando, vai de vez em quando, mas não deixa de estar lá na frente da TV acompanhando. Então, isso é o que pode acontecer. Mas me parece, o que eu poderia diferenciar o torcedor corintiano era, na dificuldade, ele parece entender e querer colaborar muito, de não abandonar a instituição. E o que mais, para mim, a diferença assim, do corintiano para os demais é o comportamento dentro do estádio. É o único torcedor que não aceita que o do lado faça qualquer coisa contra o time. Por isso que os 90 minutos são sempre tratados de uma maneira... ali é um momento. Esses 90 minutos, aconteça o que acontecer no campo, não temos o direito de atrapalhar o nosso time com uma vaia ou com um xingamento. Acabou o jogo, é protesto, muitas vezes até violentos, é cobrança, é na porta do vestiário, é na sede, é no CT, vai ter uma cobrança gigantesca. Mas aqueles 90 minutos são muito sagrados, então você nunca vai ver o Corinthians tomando um olé da sua própria torcida dentro do estádio, como acontece muitas vezes com outros clubes. Ninguém aceita esse tipo de coisa e quando começa-se uma tentativa de vaia ou tal, você é cobrado na arquibancada pelo que está do seu lado, falou, não, cara, então vai para sua casa, aqui não é lugar para isso, espera acabar o jogo, aí vamos vaiar e vamos cobrar. Mas enquanto está os 90 minutos rolando, isso é inadmissível na torcida do Corinthians, então acho que isso é um exemplo que possa diferenciar o comportamento do estádio do corintiano. Me parece ser um comportamento diferente, assim, de ajuda do primeiro ao minuto 90. Depois o bicho vai pegar, a cobrança vai pegar, a encheção de saco nos jogadores, a perseguição muitas vezes acontece até em jogadores fora na rua, num comércio, num posto de gasolina. Mas aquele 90 minutos me parece, o torcedor corintiano que vai na Neoquímica Arena nessa média altíssima, inclusive que o clube vive hoje, né? De mais de quase 45 mil pessoas, 44 mil e alguma coisa, é muito isso, assim. Então, viralizou, por exemplo, um vídeo recente, um repórter da TV Globo que estava trabalhando na transmissão, na verdade ele não estava ao vivo, né? Ele ia fazer a matéria para outro dia, e o Corinthians estava tomando 5-1 do Bahia, é a maior derrota da história do clube no seu estádio novo, e a torcida estava ajudando o time, apoiando com 5-1 com o Bahia, que era uma véspera de eleição. É uma derrota até meio à parte, né? Até um tanto quanto estranha até hoje essa derrota. No outro dia ia ter eleição no clube, então o clube estava completamente desfocado, os jogadores também. Horas depois ia ter uma eleição lá no clube, eleição inclusive que ganha o Augusto Melo, sai a dinastia de 16 anos. E naquele 5-1, tomando 5-1, a torcida manteve o comportamento dela, não encheu o saco do time, não vaiou, esperou o apito final. Acho que isso daí, você ter esse entendimento, você ter uma torcida como essa, me parece um diferencial muito grande, assim, de respeitar os 90 minutos. O que a gente vê aí por aí de vaia, xingamento, pega no pé de jogador, vaia no aquecimento, aparece o nome no telão, às vezes dá olé contra o próprio time, esse tipo de coisa eu acho que eu aprendi a não ser assim, indo nos jogos do Corinthians, e eu nunca vou entender um torcedor que faz isso. Eu respeito, o cara pagou o ingresso, ele acha que tem o direito de vaiar o seu próprio time, de xingar o próprio time sem vergonha, não sei o quê. É que eu não concebo essa ideia quando eu vejo qualquer outra torcida fazer isso. Acho que eu estou mal acostumado, entre aspas, né, ou bem acostumado com a torcida do Corinthians não ter esse tipo de comportamento. Você acha que uma das raízes dessa crise que a gente tem no Corinthians hoje é que existem pessoas dentro do Corinthians que pensam mais em si, em vez de pensar no Corinthians? Eu não tenho dúvida disso. A maioria ali que passou pelo clube, que segue no clube, pensa neles, nos poderes que esses cargos dão e não estão nem aí para o Corinthians, assim, não pensam em nenhum momento no Corinthians, até porque o dinheiro não é deles, né? Você toma as decisões, você assina os contratos, assina as prorrogações de contrato, você faz parcerias com as empresas e você não se importa com o Corinthians porque o dinheiro não é seu.
Então esse eu acho que é o maior problema que o Corinthians vive, e não é de agora, né, obviamente. O clube sai hoje, tem uma das maiores dívidas do país, se não a maior, porque essas pessoas tomaram muita decisão errada, e eu paro por aqui, né? Eu sempre tenho essa precaução de falar em erros administrativos ou decisões erradas, porque eu não tenho prova de nada. A gente vê aí muitos torcedores acusando isso, acusando aquilo. Agora sim temos uma investigação da polícia acontecendo, pessoas indiciadas e tudo mais. Para a polícia, sim, essas pessoas cometeram crime, mas o que me leva a acreditar, eu paro nesse lance de erros administrativos, seja numa contratação errada, num contrato que se faz errado, porque essas pessoas fazem isso porque o dinheiro não é delas, né? A pessoa não faria isso na casa dela, na empresa dela, mas chega lá, o dinheiro não é meu, o dinheiro é do Corinthians, eu vou fazer aqui, vou fechar esse contrato, vou contratar esse jogador, vou dar 5 anos de contrato para esse cara, não estou nem aí, depois vai acontecer, é o clube que vai pagar mesmo. Então, isso para mim é a coisa que mais me irrita nesses dirigentes, os que estavam, os que estão, os próximos certamente farão a mesma coisa, é a pessoa não agir como ela agiria na sua casa, com a sua família. Ela faz como se fosse uma coisa à parte e no final sobra para quem? Sobra para o clube, sobra para o torcedor corintiano ver diversas notícias ruins, desmandos, mas é algo que irrita mesmo, assim, porque esses caras pensam neles, pensam no poder deles, no que esses cargos vão oferecer a eles no dia a dia e não estão nem aí com o Corinthians, não se importam com o Corinthians. Podem até ser torcedor, mas deixaram aquela essência de torcedor há muitos anos e só pensam neles e no que eles podem proporcionar para eles as suas decisões. Claro que a bomba está estourando agora, sobretudo a financeira, né? O Corinthians hoje tem uma dívida bruta na casa dos 2 bilhões, que, se não é a maior, como você falou, talvez seja uma das 3 maiores do Brasil. Mas eu acho que toda crise ela tem um início, né? Da mesma forma que a inflação aqui no Brasil era estourada no final dos anos 80, se deu no início dos anos 60, um processo inflacionário e tal. Qual é a nascente? Onde nasce esse rio de dívida? Onde começa a estourar essa bomba que desemboca em 2025 com 2 bilhões? Eu vou citar a palavra estádio, mas ele não é o culpado. E aí eu vou tentar explicar para quem está nos vendo. O Corinthians não se prepara, na minha visão, para o período de construção do seu estádio. Então, preparar é diminuir os gastos, saber que você não teria, por exemplo, mais as rendas dos jogos e tudo mais. E você você viveu como se você tivesse tudo igual, e você não estava com tudo igual. Então, quando o Corinthians, em 2013, campeão da Libertadores, campeão do mundo, vai para o bicampeonato da Libertadores para tentar o bicampeonato e tudo mais, você tinha dinheiro numa situação a ponto de você trazer numa pancada só Gil, estava na França, Renato Augusto na Alemanha e o Alexandre Pato do Milan. Você gasta quase 100 milhões de reais para contratar 3 jogadores só em direito econômico. Naquele momento, em 2013, você estava muito bem. E aí vem a construção do estádio em 14 e você deveria se programar para aquilo. Pô, eu vou ter que pagar o estádio, pagar o financiamento, eu vou dar uma diminuída aqui e ali. E você não faz isso daí, você mantém um nível ainda alto de contratações e de gastos, sobretudo de gastos com salários e reformas de contrato, e você mantém jogadores campeões do mundo e campeões de Libertadores e aumentando muito, sabendo que você ia ter o impacto do seu estádio. Aquilo ainda, a sua situação era tão diferente, tão boa, ainda mais perto dos demais clubes, que você ainda se sustenta por algum tempo, com times bons, como o de 2015, campeão brasileiro, ainda tem um rescaldo em 16, que aí libera vários caras para a China e tudo mais, mas você ainda tem dinheiro para repor. Você ainda mantém um trabalho bom em 2017, campeão paulista, brasileiro, só que aí entra, a partir de 2018 mesmo, campeão paulista, em 2019 ainda deu um campeonato estadual, tricampeonato, mas aí vem ali a administração, sobretudo que eu considero a pior, até então, essa do Augusto agora tem que a gente analisar com mais calma, mas até então eu considero a pior, que era a segunda passagem do Andrés, na qual vem a pandemia e tudo mais, com aumento de gasto completamente inexplicável, e aí em 3 anos do Andrés, o Corinthians dobra a sua dívida de 400 e pouco para quase 1 bilhão,
900 e cacetada, e ali naquele período de 18 a 21, de 18 a 20, né, 18, 19 e 20, o Corinthians consegue dobrar a sua dívida. A partir dali, ela perde completamente. Existe alguma explicação para isso? Porque não foi jogador. Não, o Corinthians nem teve times tão bons. É isso, o problema é esse. Se você contratou jogador gastando muito e ainda jogador ruim. Porque se você tivesse feito grandes elencos, ainda você teria uma explicação. Então eu costumo dizer que o Andrés, para mim, teve a maior administração de um presidente da história do clube, que foi a primeira. Ele é muito parte integrante na reconstrução do clube. 2008, 9, 10, 11, quando ele vai embora campeão brasileiro, já tinha ganhado Copa do Brasil, Paulista, traz Ronaldo, CT, enfim, é uma administração, para mim, a maior da história, só que ele conseguiu, anos depois, ter a pior da história entre 18 e 20, quando a dívida do Corinthians dobra e começa a beirar 1 bilhão. Aí, a partir dali, vem aí quase que uma manutenção e piora nesses últimos anos todos, mesmo com o fim da pandemia e tudo mais. Mas se eu pudesse trazer na linha do tempo um momento que eu acho que o Corinthians começa a perder a mão e aumentar muito a sua dívida, é naquela passagem de 13 para 14, quando você segue gastando muito e talvez era a hora. O Corinthians teve um break, teve um match point ali, né? Aquela bolinha que sobe em cima da rede. Ele tinha 2 caminhos. O caminho A, cara, eu sou campeão do mundo, da Libertadores invicto e do mundo, é a hora. Eu vou reformular esse elenco, eu vou liberar todos esses campeões do mundo, os caras já estão ganhando muito, eu não vou renovar com ninguém, a minha torcida está em paz, eu vou recomeçar um ciclo. Você fecha um ciclo de campeão do mundo, vou recomeçar um novo. Vamos embora. Essa era uma possibilidade. A outra possibilidade, manter o elenco, contratar mais, gastar dinheiro enorme com reformas de contratos, vou dar aumento para todo mundo, vou manter meu elenco, e o Corinthians opta por essa segunda, tendo a construção do seu estádio, na qual você passou a não ter mais as rendas dos jogos e tudo mais. Então, acho que você tinha a bola subiu, a bolinha de tênis foi cair, a rede podia cair para 2 lados, e optou-se pela segunda possibilidade, que era fazer esses gastos todos, sabendo que o estádio estava para ser construído, ia demandar um tempo sem rendas e tudo mais, e aí você junta um gasto maior sem parte da sua receita e vai só aumentando a sua dívida, e aí, sobretudo, ela ganha ali um upgrade muito grande entre 18 e 20 nessa segunda administração do Andrés, quando de 400 e pouco você pula para 900 e pouco, dobra em 3 anos, o que é muita coisa, né? Dobrar uma dívida em 3 anos é muita coisa, você tem que fazer muita bobagem para você, por mais que tenha desculpa do período pandêmico e tudo mais, mas você não tem esse direito de aumentar a dívida e dobrar a sua dívida em 3 anos, e ali tudo se perde, enfim. Aí vem o Duílio, ela é mantida, ela não consegue abaixar, porque o Duílio tem o mérito de aumentar as receitas, mas aumenta os gastos também. Aí não adianta nada. Então a receita, pela primeira vez, ultrapassa a barreira de 500 milhões, pela primeira vez chega a 750, e no último ano dele bate 1 bilhão pela primeira vez. Pô, legal, maravilhoso. Só que os gastos todos foram aumentando junto, e com Augusto Melo fecha aí agora a mesma coisa. Se aumenta a receita de novo, conseguiu aumentar de novo, bateu 1 bi e 100 no primeiro ano, e você aumentando o gasto de novo. E aí é como na nossa casa, você passa a ganhar um salário maior, só que se aumenta de novo o seu gasto. Não vai mudar nada na sua vida, você vai viver sempre na dificuldade. E esse é o Corinthians. Cada vez que ele aumenta a receita, ele aumenta o gasto dele. Aí não adianta nada, você não sai do lugar. E esse gasto especificamente é no quê? É com salários, com direitos de imagem, com o dia a dia, né? O Corinthians gasta hoje entre 30 e 40 milhões com o seu departamento de futebol profissional. Cara, é muito dinheiro isso. A maioria dos clubes tem folhas de 8, 12, 15. Muitos têm de 15, eu estou falando de 30 a 40 com encargos. Ok, é com encargos, mas é muito dinheiro que você gasta mensalmente para ter um elenco. Hoje o Flamengo tem um gasto aí que se fala em 40 milhões também, 40 e poucos milhões. É alto, mas o Flamengo tem como ter um gasto como esse. O Palmeiras também, no mínimo, deve gastar com o seu elenco. São 2 elencos melhores. Isso, e são muito melhores do que o do Corinthians. E eles têm mais condição para ter esse gasto. O Corinthians, na teoria, e deveria ser na prática, ele não tem hoje
o direito de ter um elenco para gastar de 30 a 40 milhões por mês. Ele não poderia ter. Ele deveria ter um gasto muito menor, sem dúvida nenhuma. Fora que o que mata o Corinthians hoje, assim como outros clubes, é os juros. O Corinthians, que tem uma receita de 1,1 bilhão, ele está gastando cerca de 300 milhões de juros no ano. Ou seja, praticamente um terço do que ele arrecada é jogado no lixo. É juros. É para você não sair do lugar. É como aquela pessoa que usa o cartão de crédito e vai pagando o mínimo. Você segue devendo a mesma coisa, às vezes mais, e não saiu do lugar. Então o Corinthians hoje gasta entre 250 e 300 milhões de juros por ano. É quase que a receita do Cruzeiro é 300 e pouco. O Corinthians joga no lixo quase que a receita inteira do Cruzeiro. No mundo normal, né, sem o aporte de fora que o Cruzeiro está tendo. Então é muito difícil você quase que enxugar gelo e não sai do lugar, porque só de juros, um terço da sua receita vai para o lixo sem você pagar nada. Você só está mantendo a dívida que você está pagando juros. Gente, a Copa do Mundo de Clubes está sensacional. Acho que não tem nem como descrever isso. Mesmo para quem não torce para um time que está na competição, porque a gente sabe como funciona no Brasil, né? Muitas vezes vai torcer contra o seu rival, né? Sim, isso acontece, né? Vamos falar a verdade aqui. Não são todos os times que são Brasil na Copa do Mundo de Clubes. Embora, se não é um rival, eu tô torcendo pelo menos, mas enfim. Gente, seguinte, pensando nisso, a gente tem uma promoção bem legal da KTO, que é o ganho aumentado. Para você dar uma emoção aumentada nos jogos que envolve um time brasileiro na Copa do Mundo de Clubes. Como funciona? Você faz uma múltipla lá em criar aposta, 3 seleções diferentes nesses jogos que tem um time brasileiro, com odd mínima de 3, e aí você ativa lá o tiquezinho e você tem um ganho aumentado para dar ainda mais emoção nos jogos que envolve um time aqui do Brasil na Copa do Mundo de Clubes, tá? Então vai lá em kto.bet.br, consulte termos e condições, claro, e lembrando, apenas para maiores de 18 anos e jogue com responsabilidade. Vessone, a gente falou do Andrés, a gente falou do Duílio, e aí a gente tem que chegar na questão do Augusto Melo. Algumas pessoas, em rede social, etc., chegaram a cogitar que ele foi um bode expiatório e que ele, com o impeachment, meio que pagou por tudo que aconteceu nos meses anteriores. É por aí ou existe uma parcela de culpa? Cara, eu vou resumir assim para você. Eu não concebo a ideia de um presidente do Corinthians, do Esporte Clube Corinthians Paulista, estar indiciado pela polícia. Para mim é incompatível. E não estou falando do Augusto, estou falando de qualquer um. Se fosse um parente meu, eu não ia conceber esse meu parente, presidente do Corinthians, estando indiciado pela polícia. Então, eu acho que é uma situação para mim insustentável. Eu não consigo enxergá-lo. Mas se depois o Ministério Público não acatar ou arquivar, cara, para a polícia, essas pessoas que forem indiciadas, elas têm culpa, elas cometeram os crimes. A polícia tem essa visão, não sou eu, não é quem está assistindo, a polícia tem essa visão. Se o Ministério Público vai acatar, se eles vão virar réus, enfim, a gente... De acordo com a polícia, com o inquérito, o que o Augusto Melo fez? De acordo com o inquérito? De acordo com o inquérito, pelo que os crimes que foram imputados ali tem formação de quadrilha, lavagem de dinheiro. Esses são, para a polícia, esses foram os crimes cometidos por essas pessoas que foram indiciadas, essas 5 pessoas que foram indiciadas. Então, eu não considero o Augusto um coitadinho, pelo contrário, ele errou demais, ele deu muito poder para quem não deveria ter poder. Então, o diretor administrativo dele, por exemplo, tinha atribuições que eu nunca tinha visto um diretor administrativo ter atribuições, a ponto do cara estar 5 dias antes da posse, quando foi fechado o maior contrato de patrocínio da história, o diretor administrativo dele estava no hotel fechando um patrocínio de 360 milhões. Qual empresa que tem um diretor administrativo fechando um patrocínio de marketing, um contrato de marketing? Não faz muito sentido. Se fosse o diretor de marketing, até faria algum sentido o cara tá lá, não só o presidente, mas tá o diretor de marketing. Mas no caso não, era o diretor administrativo. O que ele estava fazendo lá? Aí o outro caso, o caso que acaba sendo, que estoura tudo isso, que é o pagamento da comissão para aquela empresa. O que o diretor administrativo, segundo lá o diretor financeiro da época, subiu lá
no financeiro e obrigou o funcionário a pagar uma comissão, ia pagar o boleto lá que tinha que pagar da comissão. Que poder é esse? Então, o Augusto deu muito poder para quem não era para dar. Esse foi, para mim, claramente um dos erros que ele acaba cometendo. Muita gente saiu de perto dele. Então, peraí, tá todo mundo errado e só ele tá certo? Foram quase 20 cargos importantes. E quando eu falo cargo importante, era diretoria ou superintendente. Deixaram de fazer parte da administração dele em um ano e pouco. Já foram 3 jurídicos, 3 diretores de marketing, 2 administrativos. Peraí, onde essas pessoas? Todo mundo estava errado? E ele que está certo? Será que a pessoa não faz uma reflexão em relação a isso? Todo mundo que eu coloco aqui quer ir embora, não está feliz, está insatisfeita, fala que está tudo errado. E será que só eu estou certo? Não é possível que ele nunca tenha feito esse tipo de diagnóstico na cabeça dele. Fora excesso de contratações na base, completamente inexplicáveis, foram quase 90 contratações em 1 ano e 3 meses também na base, um número muito grande. Então foram muitos erros cometidos por ele, de acordo com a polícia, entre esses erros até crime cometidos, mas para mim erros assim claros de administração, de dia a dia, e que acabaram culminando aí com esse impeachment por parte do Conselho Deliberativo, que agora tem que ser ratificado ou não pelos sócios do clube numa Assembleia Geral que vai acontecer em agosto. Toda organização desse tamanho tem grupos, partidos, enfim. Quais são os grupos dentro do Corinthians? Cara, porque você mencionou da dinastia, tal, oposição, mas dando nome aos bois, quem são os grupos lá dentro? Hoje em dia, a sociedade, a gente está tudo é polarizado, né? A gente vê na política e tal. Então, a sociedade mudou muito nesse sentido. Antigamente, eu gostava de maçã, você gostava de banana. E eu entendia que você gostava, estava tudo bem. Hoje em dia, eu gosto de maçã e eu te odeio porque você gosta de banana. Virou isso a nossa sociedade. Não basta você querer gostar de alguma coisa, se você não gostar da mesma coisa que eu gosto, você está errado. No caso do Corinthians, tem muita gente que acha que tem oposição e situação, e não é assim. Nós estamos falando de vários grupos políticos. A pergunta era nesse sentido. São vários grupos políticos. Não tem só 2, não tem situação e oposição. E os principais, quem são e o que querem? Os principais hoje, por exemplo, no clube, a Renovação e Transparência, que é assim que era, que ficou chamado aquele grupo político do Andrés e tudo mais, a oposição, mas aí um adendo aqui, né? Essa oposição que hoje virou situação, que está lá o Augusto e tudo mais, como foram 16 anos da anterior, eles também fizeram parte, né? Todo mundo, de alguma maneira, fez parte da renovação. O Augusto era assessor, dirigente da época da Renovação e Transparência. Então, hoje, todo mundo entre aspas, oposição, mas foram situação. Você tem a União dos Vitalícios, que é um grupo muito importante, de Paulo Garcia, de pessoas que são conselheiros há muitos e muitos anos, que tem um poder grande. Hoje, o presidente interino, por exemplo, Osmar Stabile, desse grupo União do Vitalício. E o que eles querem? Ele não é oposição, ele não é Renovação e Transparência, ele é da União dos Vitalícios. Tá. Então, você vê que o clube hoje está sendo comandado por uma espécie de terceiro grupo político. Você tem outros menores, que aí esses menores vão se juntando, basicamente, eu sou aqui, eu sou aqui, eu sou aqui. Tem os 3 grandões e os outros menores que fazem parte, às vezes estão juntos, às vezes não estão. E é isso, o Corinthians, assim como qualquer clube social, para que as pessoas entendam, ele é como se fosse o prédio, quem mora em prédio, como eu moro, é basicamente o nosso prédio, o nosso condomínio. São as mesmas pessoas. Quando você pega o elevador com aquelas mesmas, de vez em quando você olha e fala, esse cara eu não conheço. Ele mudou, né? Ou seja, de vez em quando aparece um sócio novo. Só que são sempre as mesmas pessoas. O que muda, de vez em quando, é o lado que ela está. Tem sócio que eu olho para ele nas fotos, assim, na eleição de 2014. Ele está com a camiseta preta. Na 18, ele estava com a branca. Na de 22, ele estava com a cinza. É o mesmo cara. Só que ele foi, a cada 4 anos, mudando de lado. Então, o que acontece num clube associativo é exatamente isso. São as mesmas pessoas,
o poder vai mudando só um pouquinho do lado, porque a pessoa também muda de uma eleição para outra, mas são as mesmas pessoas. É muito difícil pintar uma pessoa diferente, que nunca viveu a política do clube, que está chegando agora, porque o próprio estatuto tem filtros que evitam você. Eu vou dar exemplo, o meu exemplo. Eu relutei muito e virei sócio do Corinthians, do clube associativo. Faz mais ou menos 5 meses. Resumindo, eu tenho que esperar 4 anos e 7 meses para eu ter direito a voto. Porque você tem um filtro de 5 anos. O meu primeiro voto para presidente é daqui 4 anos e 7 meses. Então, quem está lá já tem isso no estatuto, que é para tirar quem está chegando de fora. Ah, você quer chegar aí, você vai encher o saco? Você vai esperar 5 anos para você votar para presidente. Para eu ser conselheiro, eu tenho que ser sócio do clube. E para eu ser presidente, eu tenho que ter 2 mandatos de conselho, que é de 3 anos. Ou seja, eu estou entrando agora. Se eu quiser tentar ser presidente do Corinthians, eu preciso de 11 anos. 5 para ser sócio e 2 mandatos de conselho, que é 3 anos cada um. Para eu tentar ser presidente. Ou seja, em 11 anos, cara, o que pode mudar na nossa vida? Tudo e mais um pouco. Eu posso não querer mais, tem muita coisa. Então, assim, os filtros são feitos exatamente para não ter a mudança, porque isso é um clube associativo. É muito difícil você entrar e mudar, a não ser que você se enquadre e você entre ali naquele mundo deles. Então, o que se fala, quando a Leila entrou como patrocinadora, na época o Mustafa deu jeito, colocou ela como conselheira, foi tudo mais rápido, porque deram ela deu um jeito de se enquadrar de maneira mais rápida. No mundo normal, são 11 anos para você querer, por exemplo, ser candidato a presidente. Ou o mínimo, que é votar, são 5 anos. Eu tenho uma quarentena ainda de 4 anos e 7 meses para esperar. Então, é muito duro, cara. O que acontece para mim, basicamente, para que as pessoas entendam. O sistema político do Corinthians, ele é falido. O sistema político é podre. Ele é feito para não resolver, para não dar certo. Se você não mudar o tipo de sistema, cara, eu preciso ter 11 diretorias. Essas 11 diretorias terão um diretor adjunto. Esse diretor adjunto pode pôr 2 ou 3 assessores. Isso daí, cara, faz com que o cara que entre, ele comece a distribuir cargos. É como Brasília. O presidente, o Ministério do Esporte está com ele, o da Cidadania eu vou dar para esse partido, o outro eu vou dar para esse partido. Você chega como presidente, para você ser eleito, você fala, eu preciso dar 2 diretorias para aquela chapinha, outras 2 para aquela, essa vai ficar com essa daqui. Se eu estou com esses 4 chapinhas aqui, o conselho está comigo. Então você vai distribuindo cargos. Ou seja, enquanto não mudar a raiz do problema, que é o sistema político do clube, tendo essas coisas da amizade, dos cargos políticos, da diretoria, dos assessores, dos diretores adjuntos, eu não vejo muita luz no fim do túnel, não. Vai mudar as pessoas e o sistema vai ser o mesmo, e o próximo se enquadra e faz igual, e o outro faz igual. O Augusto fez muito das mesmas coisas que a Renovação e Transparência fazia também, as mesmas coisas. Então, enquanto não mudar isso daí, tem que mudar via estatuto, né? Você tem que ter um estatuto mais moderno, um estatuto que condiz inclusive com a Lei Geral do Esporte. Tem palavras ali no estatuto que certamente hoje, com a sociedade alterando, a gente não usa mais, no nosso dia a dia não pode mais usar, porque a sociedade mudou, a gente tem outra cabeça e o estatuto é velho, tem palavras ali que nem são usadas mais no nosso cotidiano. Então, assim, enquanto não mudar a base de tudo, que é o estatuto, deixar ele mais moderno, o estatuto hoje, para todo mundo ter noção, não tem nem direito a SAF o clube. As pessoas acham, faz uma SAF. Não dá, né? E como que você vai fazer a SAF? Você precisa ter autorização do Conselho Deliberativo. Que não primeiro, vai autorizar. Que não vai autorizar. Você precisa ter depois a Assembleia dos Sócios. Mas antes de você ter as 2 votações, o estatuto precisa aceitar que tem esse modelo de gestão. Aí você muda o estatuto, deixa ele aberto. Aí sim, vão para as 2 etapas, conselho e sócios. Olha isso, para você ter uma SAF no Corinthians, você tem que ter no mínimo essas 3 etapas. Põe essa possibilidade no estatuto, que não existe, vai para os conselheiros, para que eles votem e aceitem. Ainda passou por essas 2, vai para a Assembleia Geral dos Sócios.
5 mil, 10 mil, enfim, aí aumenta um pouco mais o número de pessoas que votariam. Você tem que passar por essas 3 etapas para virar SAF. Então, é muito difícil, cara, você sair de uma situação como essa, assim. Teria que ter uma pessoa com muita boa vontade, não ter amarra com ninguém, um pouco como a Leila faz no Palmeiras, porque o Palmeiras tinha um sistema político pior do que o do Corinthians. Era pior do que o do São Corinthians. Paulo é parecido. O Barolo teve aqui nossa primeira São entrevista. Paulo É bem parecido. muito parecido e é pior ainda. O São Paulo, para mim, é menos é ainda mais antidemocrático, porque quem vota para presidente é só o conselho. É. O Corinthians ainda é sócio, 5 sim. mil, 4 mil, ainda é um pouco mais aberto. São Paulo ainda é pior. Mas por que eu estou falando que a Leila consegue? Sendo que o Palmeiras tem o mesmo sistema político podre e ruim e que não deveria nada dar certo. Porque pegou uma pessoa, e o Paulo Nobre já era isso, né? Uhum. Uma pessoa poderosa, que tem dinheiro, que não deve nada para ninguém, que não deve um favor para ninguém, que não precisa de amém de federação nenhuma. E que tem um histórico de gestão também, né? Que tem um histórico de gestão e que anda com 1 milhão de segurança, e aí ela faz o que ela quer e do jeito que tem que ser. Não sobe lá ninguém na mesa dela e fala, é o seguinte, eu sou da Botia, eu tô precisando de um negócio lá, não, mas não é agora. Não, mas sabe o que é? Não vai. Ela pode fazer isso. Os do Corinthians podem? Do Corinthians pode? Ele consegue barrar as coisas? O cara que pede um favor aqui, uma ajuda aqui. Eu não tô falando nada de falcatrua, de cara de errado, não. É favor do dia a dia, de concessões. Vai pedir para a Leila, ela vai liberar? Pro cara do basquete, da bote? Não. Ali vai ser tudo a mão de ferro dela, porque ela não deve favor, ela é poderosa, ela tem dinheiro. Então, os presidentes do Corinthians, sobe lá um cara e pede um favor, aí você fala, ele é do grupo político tal, né? Os caras vão ficar bravos comigo, você vai e abre uma concessão. Então, infelizmente, cara, enquanto não aparecer ninguém com poder, sabe, bem financeiramente, resolvido, que não deve nada para ninguém e que tome as decisões que tem que tomar, eu acho que o Corinthians vai ficar nessa situação, pelo menos administrativa, complicada. Bom, acho que protesto, invasão, enfim, do Parque São Jorge foi por uma reforma estatutária, em tese, certo? Existe uma promessa interna no Corinthians que isso pode acontecer neste ano e, quem sabe, abrir uma via para uma SAF ou algum outro modelo. Existe essa possibilidade ou é só para acalmar a torcida, essas promessas? A possibilidade da reforma do Estatuto, para mim, ela já não pode mais só ser tratada como uma possibilidade. Isso foi tratado durante anos. O torcedor corintiano foi enganado durante anos. Ele foi enrolado durante anos. Nós estamos criando uma comissão e essa comissão vai analisar. Aí passava um ano, olha, a comissão está fechando o relatório e hora que fechar vai ter... Nós vamos colocar para votar depois lá, fiel torcedor com direito a voto e tal. Aí chegava no 3º ano da gestão, olha, tá faltando só um ano, eu vou deixar para o próximo vai ver isso. Aí vinha o próximo, olha, estamos montando uma comissão, hein? Agora vai e nós vamos ver esse estatuto. A comissão está definindo os tópicos. O torcedor não aguentou mais, o torcedor não aguenta mais. Então, o Romeu Tuma Júnior, como presidente do Conselho Deliberativo, porque é ele que tem que dar andamento, não é nem o presidente do clube, viu? O presidente do clube não tem essa atribuição de mudar as pessoas cobram muitas vezes o presidente do clube, mas quem tem que tocar esse barco de uma mudança estatutária é o presidente do conselho. Então, o Romeu, se ele não entendeu, ele tem que entender. A ficha tem que cair. E quais as principais coisas que você queria que mudasse nesse estatuto? Primeiro, não ter a obrigatoriedade de ter diretor estatutário nas áreas. Porque muitas vezes, cara, isso daí faz com que você abra concessões para ter um diretor do marketing. Põe um cara remunerado, que entende de mercado, dá um salário pro cara. Profissional. Um profissional e ele vai cuidar. Para que você tem que ter um diretor estatutário ali? No futebol, o Fabinho Soldado hoje toca bem o futebol do Corinthians, mas tá lá, tá aberto no estatuto. Se ele quiser, ele põe 2 caras acima do Fabinho. Um diretor e um diretor adjunto. Não tem que ter isso. Então, para mim, tirar essa obrigatoriedade dos diretores das áreas, isso é a primeira coisa, porque aí você diminui muito ali aquela coisa de fazer concessão, aberturinha, ajuda aqui, ajuda ali. Tirar outros benefícios como ingresso para conselheiro, ingresso para sócio. Eu acho que isso daí para mim é completamente desnecessário. Os caras têm que comprar como qualquer outro torcedor
O ponto principal que todo mundo pede, o fiel torcedor ter direito a voto, para mim é uma vergonha o Corinthians ser eleito o presidente com 3.500 votos. O Inter teve 25 mil votos na eleição dele. O Grêmio, acho que 16 ou 18 mil. O Santos teve 10 mil. E o Corinthians, com o tamanho que ele é, com a torcida que ele é, teve 3.500 votos numa eleição. Não é nem compatível com o tamanho do torcedor, porque a grandeza do Corinthians não é do muro para dentro do Parque São Jorge. Do muro para dentro é um clubinho pequeno, um clubinho de bairro. O gigantismo do Corinthians é do muro para fora, é com seus milhões de torcedores. São esses milhões de torcedores que consomem o clube, que vão para a televisão, que assistem, que compram produtos, que são sócio-torcedor, é que faz arrecadar 1,1 bilhão. Não é o do muro para dentro, aquele clubinho pequenininho das mesmas pessoas. Então, se essa massa de torcedor não ter direito a voto, quem vai ter direito a voto? Então, isso eu acho que é um ponto pacífico. Então, tirar as diretorias obrigatórias dos cargos, ter o direito do fiel torcedor ter direito a voto também é algo que é imprescindível numa mudança de estatuto. Você modernizá-lo, punição para dirigente, punição de verdade, né? Não ficar só na boca para fora. Então, são várias coisas que você tem que deixar ele um pouco mais atualizado, colocar ele com mais acessível à lei geral do esporte, que mudou muito algumas coisas assim. Então, mas fazer acontecer. Aquela ocupação, que eu chamo de ocupação, que teve lá pedindo a mudança, é porque o torcedor não aguenta mais ser enrolado. Foram muitos e muitos anos sendo enrolado. Então, se o Romeu, se a ficha não caiu, depois daquela ocupação vai cair. Ou agora, isso é colocado, dá um prazo e faça acontecer. Isso tem que acontecer. Reforma. Se não passar no conselho, se não passar na assembleia, porque depois que você fecha um relatório, ó, são 8 tópicos, tá aqui, ó. Esses 8 tópicos vão ser votados. Se o conselho não aprovar, que pode acontecer, se os sócios não aprovarem, isso é outra coisa. O que mais me irrita é nunca nem ter sido colocado para ser votado. Eles enrolam, isso não vai para votação. Coloca para votação. Se não passar, é outra coisa. Tudo bem, pode não estar tudo bem, mas você teve democrático ali, ó. Você teve uma votação. O que acontece hoje é essa enrolação de nem se colocar para votar. Existe um grupo hoje no Corinthians que se autodenomina Safiel, em relação à SAF. Quem são essas pessoas? A Safiel é um projeto, por enquanto, de poucas pessoas. Eles mesmos estão fechando esse projeto, na qual o torcedor poderia fazer parte com cotas que seriam compradas e o clube abriria a possibilidade de colocar ali na Bolsa de Valores. Isso é muito embrionário, acho uma ideia boa, que seria a participação dos torcedores do Corinthians com essa Safiel. Isso ainda vai ter que ser colocado de maneira geral para o torcedor, isso eles estão conseguindo fazer de vez em quando, colocando em rede social, participações em canais de YouTube segmentados e tal, tentando mostrar para o torcedor. Isso ainda vai carecer de muita explicação para conselheiro, para depois você poder, aí põe na reforma a possibilidade de uma mudança dessa do estatuto, vai para o conselho, vai para a Assembleia do Sócio. Isso não é tão simples, é como qualquer SAF, né? Não só a Safiel. Tem todo um trâmite burocrático que é feito lá no Corinthians. Não desgosto da ideia, qualquer tipo eu já fui muito contra a SAF, hoje eu já não sou, né? Depois de anos e anos, os dirigentes fazendo tudo isso e eu falando tanto que o sistema político é podre, eu não ia ser eu que ia ser contra hoje uma SAF, eu não sou mais contra, obviamente, precisa ver quem é, quanto vai dar, o modelo, enfim. Então essa é mais uma das ideias, já tem outras ideias surgindo de SAF, além dessas tradicionais que você vende para um grupo ou para uma pessoa, mas com a participação do torcedor corintiano. Então, eu não sou contra, obviamente, estou criticando tanto o sistema político, eu não vou ser contra a criação de uma SAF. Só precisa entender realmente o modelo. Me parece a SAF é uma boa sugestão que carece ainda de ajustes, inclusive internos deles mesmo, desses idealizadores, e depois passar isso para o pessoal de conselho e sócios do clube também. Acho que me parece que existem 2 modelos possíveis de SAF. Um deles é o modelo Botafogo John Textor, que já teve também no Cruzeiro com o Ronaldo. E esse modelo, ele me lembra muito, eu não sei se essa foi a inspiração, mas me lembra muito o Green Bay Packers na NFL nos Estados Unidos, que é um time de uma cidade muito pequena, de 100 mil habitantes, e que é uma torcida nacional dos Estados Unidos e que os torcedores têm cotas do time, de vez em quando abre mais cotas, e não é um time, dos 32 times da NFL, é o único que não tem um dono, que não tem um textor, né, que não tem um cara que manda, um cara, uma mulher, enfim, que manda no time. Esse modelo
funcionaria no Corinthians em tese, porque algo que eu acho muito triste é que o Corinthians tem a denominação time do povo, só que o povo não é dono do Corinthians. E aí, com esse modelo, talvez o povo, a torcida, de fato, teria o poder, que hoje não é da torcida, e sim de um grupo limitado. Você colocaria na prática, né? Ficaria literalmente sendo o time do povo mesmo, com o povo tendo a sua participação nas decisões também e tudo mais. Cara, seria acho que um sonho para todo mundo, né? O torcedor ter essa possibilidade. Se eu não me engano, o Bayern de Munique fez algo parecido também, né? Tem ali 49% também foi vendido para os seus torcedores. Eu acho que é pegar essas inspirações, criar um modelo para o Brasil e para o Corinthians e tentar fazer acontecer. Pode não passar depois, num conselho, num sócio, tal, pode acontecer. Mas eu acho que você percebe que o torcedor se cansou a ponto de começarem a surgir essas SAFs todas, ou tentativas de SAF, ou de modelos Corinthians para SAF, porque o torcedor não aguenta mais. Então ele falou, deixa eu criar aqui. Aí vem uns lá e tentam criar a SAF Fiel. Aí já tem outro agora modelo, que seria um modelo mais simples, muito mais parecido com esse do Green Bay. Então você começa a perceber que as pessoas do lado de fora falam, esses caras aí dentro do clube não conseguem sair do lugar, não fazem nada certo, vamos criar alguma coisa diferente. Então essa insatisfação está claramente trazendo essa inspiração para algumas pessoas e vamos ver, mas o conservadorismo dentro do clube certamente vai jogar muito contra, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Internamente existe algum tipo de apoio em relação a isso, dos conselheiros, dos grupos? Que eu saiba, não. Até porque eles perderam o poder, né? É isso. Ou seja, para acontecer, a torcida teria que se manifestar em massa. É isso, teria que se manifestar e cobrar e lá dentro falar, esses caras não vão parar agora. Agora esses caras aqui vão seguir cobrando até que a gente tome uma atitude aqui dentro. Eles estão do muro para fora, mas a cobrança está muito forte do lado de fora e a gente tem que resolver isso daqui do lado de dentro. Eu acho que é um pouco isso. Muita gente está virando sócio, quem tem a condição para isso, né? Porque você gasta lá para comprar o título e tal. Mas é como eu disse, como tem os filtros, você espera todo aquele período de quarentena também. É uma mudança muito lenta, né? Ela não é uma mudança muito rápida, por mais que tem muita gente se transformando, por exemplo, em sócia do clube. Eu não consigo não perceber a ironia da história e do destino, porque o Corinthians talvez tenha sido, por meio de seus jogadores e torcida, o clube mais ativo nos anos 80 em favor da eleição direta para presidente da República. O que não aconteceu, a emenda Dante Oliveira não passou e só em 89 houve eleição. E me parece que é um processo parecido. Tipo, não vai acontecer agora, mas entrando no sistema, talvez a própria torcida consiga ter quadros lá dentro para desembocar daqui 5, 10 anos, como você falou, tem a quarentena, de talvez ter algum tipo de mudança. Eu acho que é um bom ponto seu, assim, você no mínimo plantar a semente, né? Então, isso não era nem discutido há alguns anos atrás, ninguém nem se falava. Se está colocando isso em discussão, se já tem a cobrança, eu acho que já é um caminho. É daqui não parar mais. Eu acho que esse é o papel dos torcedores do lado de fora, das torcidas organizadas do clube também, é não deixar parar a partir de agora. É seguir a cobrança até que do muro para dentro as pessoas que estão lá tenham essa consciência de que ninguém aguenta mais e que isso precisa acontecer definitivamente, seja a mudança do estatuto ou a possibilidade de uma mudança de sistema político, inclusive do clube também. Você como jornalista, muitos torcedores, especialmente agora, eles apontam que a mídia, não a ABC, mas a mídia passou pano nas gestões do Andrés e do Duílio. Isso tem algum fundo de verdade? Como que está a relação de quem cobre o Corinthians com o torcedor? Cara, o que acontece é que como tem muitos jovens também, tem muita galera nova, a rede social também, para muita gente entrando em rede social e tudo mais, alguns podem ter essa impressão. Os jornalistas em si que cobrem o clube, nesse sentido a gente está muito tranquilo, né? Porque a gente sabe como era a cobrança e os desmandos, porque isso acontecia também com os passados. Então, exemplo, vou dar alguns exemplos bobos aqui. Há 21 anos, quando eu comecei lá em 2004, a gente já fazia denúncia que o Dualib estava vendendo um percentual do Jô, que estava vendendo para o Manchester, e ele vendeu na surdina ali 10% do Jô, quando ele tinha direito a 20% de uma futura venda entre clubes europeus, e vendeu para o empresário 10% sem que ninguém ficasse sabendo. Essa denúncia partiu em 2004 do Lance, feito uma matéria por mim. Então, é que a molecada mais nova, quem é torcedor mais novo, acha que a cobrança é agora. O do Willian, a mesma coisa.
Quando ele fecha o contrato lá com a tal da Tausa lá, que é coisa, a imprensa que foi até lá descobrir que era uma portaria num chão de terra e não tinha nada. Inacreditável, cara. Então, assim, o que acontece, para mim tá claro, é que muitas vezes, ou o famoso caso do jogador de 26 anos, filho do conselheiro que jogava no Sub-23, na época do Andrés, foi a imprensa que descobriu, ou 43 contratações do Sub-23, foi a imprensa que fazia o controle. Então, a gente sempre teve cobrança e tudo mais. O que me parece claro é que internamente isso nunca foi dado seguimento e que agora as pessoas não querem mais que isso pare assim. Mas isso tem que ser cobrado de lá de dentro. Você que é sócio, você que é conselheiro, sobretudo conselheiro, quando surgir alguma coisa, cara, você tem direito de questionar. E me parece que isso não era questionado, era deixado de lado. Teve caso de racismo, de injúria racial no Corinthians, vai para a comissão de ética. Alguém internamente cobrou a comissão de ética? Como vocês estão aí, o trabalho de vocês? Vocês já ouviram as pessoas? Esse cara vai ser punido? A imprensa noticiou, só que a gente tem uma limitação, para por ali. A cobrança tem que ser interna. Os órgãos internos do clube, os conselheiros, vai lá no terceiro andar, no administrativo, vai lá no jurídico, pede o contrato, levanta aqui esse cara, vocês têm direito, é só vocês pedirem. A imprensa noticia, vocês têm que cobrar. Quando o Andrés, por exemplo, em 2019, tudo bem, foi a votação das contas dele foi no final de 20, já estava no final do mandato dele. Mas ele teve uma conta reprovada de 19. Aliás, por uma parte dessa reprovação foi uma matéria minha que descobriu um processo estourado lá do J. Malucelli, de mais de 33 milhões, que não estava no balanço. Eles tiveram que refazer o balanço depois da nossa matéria. E aí o Andrés tomou e teve a votação e foi reprovada a conta dele. Quando você, como presidente, tem uma conta reprovada, automaticamente abre um processo de impeachment. Por que aqueles caras que estavam lá não deram continuidade? Não, teve o processo, beleza, reprovou a conta, mas aí não teve 20, 19, pandemia, 20. Deixa do jeito que está o Andrés aí e tal. Tudo bem, reprovou. Não é tudo bem. Se ele teve a conta reprovada e automaticamente abre um processo, a possibilidade de um processo de impeachment, dá seguimento. Mas não é a imprensa que dá seguimento, é do muro para dentro. Você tem os órgãos competentes para isso. Porque o gasto com cartão no passado era alto. Tá, e os órgãos competentes da época lá, o CORE, o Conselho Fiscal? Não é a imprensa. Então, se fazia um vista grossa dentro do clube, tá errado. Não era para deixar. Se agora está cobrando, que bom! E que o próximo aconteça a mesma coisa. Agora é tolerância. Mas no outro... Se lá interno não fez no passado, agora vai fazer. Se o Augusto foi o primeiro, o próximo vai sobrar para ele também. E o depois vai sobrar para ele também. Eu acho que é ter esse entendimento que se no passado fazer errado, não pode deixar continuar fazendo. Mas eu acho que a imprensa sempre cobriu, sempre cobrou, sempre trouxe à tona problemas, mas me parece que internamente aquilo parava. Deixa quieto, vai. Porque a máquina do governo na época deixava rolar. A imprensa noticiava e deixava rolar. Eu acho que a partir de agora, sobretudo com a cobrança que teve no Augusto, isso não vai mais acontecer e os próximos, quem quiser ser presidente, pode ter certeza que o olhar clínico do torcedor vai ser muito forte, muito mesmo a partir de agora. Tem alguém dentro do Corinthians hoje que você, como sócio, teria orgulho de votar para presidente? Cara, eu não tenho ninguém, cara. Sinceramente, assim, porque a gente não conhece essas pessoas, né? Então, eu falar um nome aqui, eu não conheço a pessoa. Cara, se eu conhecesse o cara há muitos anos, se eu conhecesse o cara, 15 anos, que eu convivo com o cara, eu sei da índole dele, eu teria o maior prazer do mundo de citar alguém que eu confiaria demais, assim. O que eu posso te dizer é que eu gostaria que alguém que nunca tivesse vivido a política do clube, para que ele não tivesse nenhum tipo de amarra, esse cara para mim seria o ideal, seria o meu mundo perfeito. Esse cara nunca viveu isso daqui, esse cara nunca conviveu com a política, não deve favor para ninguém, tá chegando agora. Esse cara eu acho que ele pode ter como governar, sem pagar favor, sem encheção de saco, sem abrir concessão. Seria o meu mundo ideal, alguém que não tivesse feito parte da política.
É muito difícil, depois de 16 anos, por exemplo, de um grupo político ter comandado, ter alguém que vai chegar de fora. Por exemplo, eu cheguei de fora. Você gostaria de ser presidente do Corinthians? Não sei se eu... Puta, acho que faltam 11 anos para qualquer coisa desse tipo, porque eu acho que eu nunca nem parei para ter essa vontade. Eu gostaria de ajudar, de alguma maneira, mas eu sei que eu tenho 11 anos, por exemplo, de espera. E aí, depois, daqui 11 anos, eu não sei nem se eu vou estar vivo. Então, não é uma coisa que me passa na cabeça, porque está tão longe que você não põe isso como objetivo na sua vida, né? Então, a minha resposta acho que é não, porque falta de perspectiva, porque eu sei que eu tenho quase 11 anos pela frente para esperar. Então, eu não penso muito nisso, não. Mas se eu pudesse escolher, eu queria alguém de fora que não tivesse tido amarra com ninguém para poder tentar tocar esse clube para frente. Assim, esse talvez seria o meu desejo. Por que a base do Corinthians é quase como uma caixa preta? Que poucas pessoas têm acesso ao que acontece. E aí eu queria te fazer essa pergunta, porque você é uma das pessoas mais inteiradas no bastidor do Corinthians, e principalmente para torcedores dos outros times, cara, parece que a categoria de base do Corinthians é um negócio assim que é a área 51. Por que é assim? Na verdade, todas as bases de clube, quase todas são assim. Porque você tem menos cobertura da imprensa. Elas têm menos visibilidade. E aquilo é um mar de possibilidades de fazer bobagem, de fazer falcatrua e tudo mais, porque você tem muito empresário, pouca imprensa em cima, tem muito garoto, os garotos têm muito talento muitas vezes, então aquilo ali fica mais ou menos sempre, isso não é no Corinthians, qualquer clube quase é assim. E o Corinthians ainda consegue revelar jogador, ainda consegue ter revelação, porque ele tem muita demanda, ele tem muita matéria-prima. Eu costumo dizer assim, ó, se você pegar numa terça-feira à noite, colocar na rede social do Corinthians às 9 da noite, amanhã uma peneira a partir das 10 horas da manhã no Parque São Jorge. Você nem deu tempo de avisar muita gente, você colocou no outro dia à noite, 9 da noite, aparece 5 mil crianças no outro dia. Eu ia falar 5 mil. 5 mil, vai ter que chamar a polícia para organizar a fila e tudo mais. Peraí, de 5 mil você não vai conseguir tirar 1 ou 2? Você vai tirar. Você vai tirar. E se você der outra semana, eu vou fazer outra peneira, aparece mais 5 mil. Então, como é um clube com muito interesse de muita gente, é quase que impossível de você não conseguir. Você pode fazer um trabalho ruim, que você vai tirar um ou outro ali, que vai te ajudar e vai conseguir se tornar jogador profissional. Então, a base dos clubes, de maneira geral, elas são uma caixa preta, quase ninguém tem acesso, muitas vezes, quem são os empresários dos garotos e tudo mais. Alguns extrapolam aqui, outro ali, né? Então, por exemplo, o Augusto contratou 87 jogadores para o Sub-17 para o Sub-20 em 1 ano e meio. Acho que todo mundo convém aí que é um tanto exagerado um número como esse, é um tanto quanto assustador, né? Boa parte deles com contrato profissional, não a maioria é de contrato de formação, mas tem uma boa parte de contrato profissional. E aí é duro de você falar, peraí, você já tinha um time 17, tinha um time 20, você precisa contratar 87? E aí até o ex-jogador Danilo, né, que foi técnico do Sub-20, chegou a falar, cara, eu olhava pro campo, tinha 50 garotos, eu não sabia como nem dar treino e tal. Meio num grito de desespero, quando ele foi mandado embora, ele contou lá que a quantidade de jogadores que tinha no CT. Então, é muito difícil, cara. E o mais que me entristece com isso é saber que a base é o que poderia, por exemplo, tirar o Corinthians da lama financeira. Porque é um dinheiro limpo, um dinheiro novo. O que eu quero dizer? Se você, hoje, o Corinthians vendeu o Rodrigo Garro. Se ele vendeu o Rodrigo Garro por 20 milhões de dólares, na verdade ele está vendendo por 13. O 7 ele só está recuperando, porque ele pagou 7. O menino de base, você gastou quanto com o menino? Salário de 5 mil, 4 mil? Um dentista, um alojamento, você não gastou quase nada. Tudo que entrar com o menino é lucro, praticamente inteiro seu. Você não gastou quase nada, a não ser uma luva, quando o cara é um pouco mais especial, você pagou um dinheirinho de luva ali e tal. O Palmeiras vendeu 3 jogadores recentemente que pagariam praticamente a dívida do Corinthians, dá 1 bilhão. Vitor Reis, Hendrick, o Estevão e tal. Se você pegar e transformar o euros que eles foram vendidos em real, é praticamente a dívida do Corinthians. Com 3 jogadores você pagaria a dívida. Então, ou seja, cara, o presidente do Corinthians deveria tomar como 2 prioridades. Claro, o futebol profissional, que é o que
gera o clube, que movimenta o dinheiro, enfim, é o que move as pessoas, né? É a mola propulsora da instituição e a base, cara, porque a base bem gerida, com molecada do jeito que se paga hoje, o nosso euro, o nosso real tão desvalorizado, ou seja, na hora de vender, valer 5, valer 6 para quem está vendendo, não para quem está comprando, mas para quem está vendendo é muito bom. Cara, você pega aí, acerta com 2, 3, 4 garotos diferentes, você faz um bilhão muito rapidamente. Às vezes até melhor, é muito mais fácil você ter bons jogadores na base e resolver do que vender o clube para alguém. O Vitor Roque, por exemplo, na época do Atlético Paranaense para o Barcelona, ele custou o valor que o Cruzeiro foi comprado pelo Ronaldo. É muito melhor você criar um Vitor Roque do que ter que vender o seu clube. Então, acho que esse tipo de coisa, cara, a base para mim é o X da questão. A receita de 1,1 do Corinthians de 1 bilhão e 100 de 2024, 300, quase 400 milhões foi com Moscardo e Wesley. Um por 20 milhões de euros, outro por 25 milhões de euros. Cara, você fez quase meio bilhão com 2 garotos. Então, assim, um vendido ainda pelo Duílio, né, na virada do ano, o Moscardo, e o Wesley vendido pelo Augusto. Tá aí, cara, você tem a prova viva de que é possível fazer muito dinheiro com esses garotos hoje em dia. A Europa compra, quanto mais jovem, ainda paga mais alto. E quem faz acontecer? Contratando 87? É assim que você vai fazer? Não é assim. Então, eu acho que esse é um caso muito específico que o Corinthians deveria, seja o presidente interino, seja o próximo, cara, aqui, a partir de agora, eu vou fazer um trabalho de excelência, porque daqui 2 anos, 3 anos, isso daqui vai estar gerando muito dinheiro para o meu clube. Eu acho que essa deveria ser muito prioridade, assim, de quem for comandar a instituição. Que é mais ou menos o que acontece com o Flamengo e com o Palmeiras. Né? A base, É claro, isso. uma gestão muito melhor, objetivamente, Mas mas é a a base... base. O Flamengo, as pessoas, o Flamengo se organizou, verdade. Sim. O Flamengo arrecada, verdade. Só que se não entra lá atrás, 40 milhões de euros pelo Vini Júnior, 20 pelo Ranier, 40 pelo Paquetá, não era essa reconstrução tão bem feita ou tão rápida que fez. Você começa a pôr 200 milhões aqui, 300 milhões. É tudo dinheiro novo, entrando com molecada. Aquilo, além de tudo que você já tem como receita, porque sua torcida é grande também, aquilo é muito fundamental. Não é só o consertar a parte administrativa, é essa molecada que o Flamengo também vende e que o Palmeiras agora vende e tudo mais, e aquilo vai gerando dinheiro, né? E vende bem porque não precisa vender. Isso. O Mourinho foi vendido a 12, é um dos melhores zagueiros da Primeira Liga. Esse é um outro ponto, né? Você não... Quando você está precisando de dinheiro, você vende... É a mesma coisa na nossa vida. Você tem um carro, tem um vizinho da esquerda e da direita. Você não precisa vender. Aí o vizinho fala, eu quero comprar seu carro. 23. Não, mas como 23 mil? A FIP dele aí é 20. Ué, eu não quero vender. Você quer comprar, paga 23. Aí você está apertado de dinheiro. Aí o outro vizinho fala, tô te pagando 18. Você vende. Você vende. Abaixo do que ele vale, porque você está precisando de dinheiro. É um pouco o que acontece com o Corinthians e São Paulo hoje e o que não acontece com São Paulo, com o Palmeiras, por exemplo. Vessone, você já, nesses 21 anos, sofreu algum tipo de ameaça ou intimidação por cobrir o Corinthians dessa maneira investigativa? Já, cara. Já no sentido de cobrança muito também de torcedor, né? Não de dirigente, isso não. Mas de encheção de saco, de xingamento, de ameaça de torcedor. Porque o torcedor, cara, ele esquece, não todos, né? Obviamente, ainda bem, né? Que esses caras são passageiros, né? O Corinthians vai ficar, todos eles vão passar. Então, eu vou dar um exemplo. O Duílio, no 3º ano dele, o Duílio sai como se fosse o pior presidente da história. Só que as pessoas esquecem, e aí eu não esqueço porque eu passei na pele, eu sofri. No 1º ano do Duílio, qualquer coisa que você criticava, qualquer coisa que você mostrava que estava errado, como o Duílio estava na crista da onda com o torcedor, você era xingado e ameaçado. Por quê? Porque era o Duílio que estava trazendo o Paulinho, o Renato Augusto, o Roger Guedes, o William. O torcedor estava amando. Tinha montagens, memes, que era o Duílio sendo como sheik árabe. Virou meme, a ponto do Corinthians, na rede social dele, fazer um carro assim, era o Duílio fumando um cigarro, com o braço para fora do carro, lá dentro estava o William, o Roger Guedes tal do carro, e ele tirando onda aqui, ó, eu tô tirando onda tal.
o Corinthians hypou em cima do que a torcida amava ele. E a gente, quando escrevia alguma coisa, quando cobrava, a gente era xingado e ameaçado. Isso lá no primeiro ano. O próprio Duílio, muitas vezes, sabendo que estava com a torcida ao lado dele, chegava em coletiva, me ironizava, chegou a me chamar de Hard, né, que é aquele personagem de desenho animado. Ó céus, ó vida, você parece o Hard, você reclama de tudo. Não, era só uma cobrança. Então, ele chegou a fazer isso em coletiva contra mim. E não era fácil, né? Era eu contra o presidente do Corinthians. Podia ser qualquer um. Ou seja, era a torcida inteira contra mim. De querer abraçar o cara. Aí no segundo ano, terceiro ano, agora vocês estão xingando, agora tá tudo bem. Agora o que eu escrevia no primeiro ano da gestão dele, eu estava errado, eu era o errado da história. Então o torcedor esquece muitas vezes, cara, que os dirigentes vão passar. O Andrés passou, o Duílio passou, o Roberto passou, o Augusto passou, o próximo vai passar. Esses caras vão passar e o Corinthians vai ficar. Os caras esquecem de pensar no Corinthians e às vezes passa a adorar, ter uma adoração por dirigente. É muito louco isso, cara, ter dirigente como ídolo, pedir foto para dirigente. Às vezes eu vejo isso na porta do hotel, quando é viagem, cara, estão pedindo foto pro dirigente, aquilo me sobe o sangue. Não é possível que o cara tá tirando foto com o dirigente, não é nem com o jogador, cara. Então, nesse sentido, sim, algumas cobranças, tentativa de intimidação, porque eu acho que quando você está numa coletiva e você é chamado por um personagem de desenho animado, eu acho que de alguma maneira é tentando te intimidar. E de torcedor, alguns também, que passam a querer colocar o dirigente acima do próprio clube, e aí em rede social, que aí acha que é terra de ninguém, não é, né? Se a polícia quiser, ela vai te encontrar, você que está na rede social e sai xingando todo mundo, ameaçando, pode ter certeza que a polícia pelo IP e tal vai te achar onde você está usando a sua rede social e tudo mais. Então, esse tipo de coisa, assim, acontece. Assim, não é fácil, a gente com a experiência vai absorvendo e vai levando, mas está cada vez pior aí esse negócio de rede social e ameaças e tudo mais. Uma pergunta para você. Este ano a gente teve uma eliminação precoce do Corinthians na pré-Libertadores e eu acho que pela primeira vez eu vi jornalistas profissionais tripudiando em cima do Corinthians. Eu não tinha visto nessa escala como aconteceu neste ano. Isso te incomoda, de alguma maneira? Não, cara, porque eu acho que cada um é responsável pelo que fala, né? Assim como eu também sou responsável pelas coisas que eu falo. Eu não me incomodo, não. Alguns aproveitam o engajamento do torcedor. O torcedor do Corinthians além de ser grande, ele é muito engajada. Então, quando as coisas estão para o lado boa, obviamente é legal. Só que alguns jornalistas aproveitam claramente ali esse engajamento do torcedor para cutucar, porque ele sabe que vai ter ou o like, ou a curtida, ou a resposta, ou a entrada na rede social dele, ou vai ver o vídeo dele. Então, tem muito jornalista que aproveita esse engajamento e tenta pegar e despertar ali a fera que está em cada torcedor, e no caso do torcedor corintiano, ou brincando, tirando sarro e tudo mais. Mas eu sou muito tranquilo quanto a isso. Eu sou daqueles que tentam evitar qualquer tipo de comentário de colegas meus. Assim, eu quase não falo nada, eu sempre falo, você viu o Vessone, o que falaram lá, tal, tudo. Cara, é a opinião dele, eu não concordo, mas ele assume, ele está falando e ele arca com todas as consequências. Então, eu sempre saio dessa maneira, para não entrar muito em bola dividida com colegas, tal. Cada um tem a sua opinião, posso não concordar, dou a minha opinião, que é contrária a dele, mas ele que se vire e essa pessoa que encare o torcedor e cada um vai falar. A gente já tem tanta coisa, tanto problema para administrar, ainda vai ficar pegando problema para os outros, também não dá não. Então eu evito comentar alguma coisa de colegas, mesmo quando eu discordo frontalmente. O que já aconteceu é eu mandar para a própria pessoa no WhatsApp dela, dependendo se é uma pessoa que eu também curto, tal, eu falo, aquilo que você falou lá, cara, eu não só não concordo, como é isso, acho que você não estava sabendo, mas já mudou, tá, não sei o que tal. Esses dias um colega nosso escreveu assim, fez um vídeo, viu um recorte, não, porque o Corinthians, dentro de casa, não joga nada, não sei o que tal. Aí eu dei aquele recorte, falei, Ao contrário. Aí eu mandei para ele assim, deixa eu te falar, só para te passar uma coisa, eu vi o recorte seu aqui, eu não sei qual muito sua base que você usou, mas o time está 1 ano sem perder em casa, passou 1 ano, agora perdeu para o Fluminense, estava 1 ano quase sem perder em Brasileiro, a derrota para o time argentino na Sul-Americana
perdeu depois de 8 meses em casa. No ano passado quase caiu, porque só recupera no final do ano, terminou com a segunda melhor campanha como mandante, só perdeu para o Fortaleza, que teve 0 derrota em casa, o Corinthians teve 1, e para o Botafogo, que foi o campeão. Não sei se se tirou isso, mandei para o cara, mas mandei numa boa. Não sei o que tal. Ou seja, ele não tinha base nenhuma naquilo. Eu poderia muito bem pegar, usar minha rede social, e eu tenho ali noção do impacto que poderia acontecer. O cara ia ser xingado, tal. Pá. Eu ia dar uma visibilidade para ele, que eu não sei nem se ele queria, mas era bastante negativa. Eu preferi mandar um WhatsApp para ele. Então, eu tento agir dessa maneira. Sei que tem outros colegas que vão comprando briga ali e tal, mas eu prefiro não fazer. O que o público não sabe sobre você, Vessone? Cara, eu acho que a parte mais particular mesmo, assim, né? De como eu sou como pai, como marido e tudo mais, eu acho que isso eu tento evitar também. Eu não me exponho muito nesse sentido. Todo mundo sabe que eu tenho o meu filho de 8 anos, tá? Eu posto foto dele, eu vou em jogo com ele, posto foto com ele no estádio, enfim, um dos orgulhos que eu tenho aí de conseguir levar, quando eu pego uma folga, tal, para poder levar meu filho no jogo. Mas eu acho que da pessoa mesmo, assim, conhece lá o jornalista que aparece na TV, que está na rede social, mas eu acho que o do pai, eu acho que pouca gente conhece, do marido também pouca gente conhece, do quanto tento me esforçar para ajudar meus pais também e tudo mais. Acho que esse tipo de coisa o torcedor desconhece. É um ou outro ali que pode ter um convívio maior comigo, que eu sei que também gosta de mim, de vez em quando me encontro, ou quem trabalhou comigo também, que sabe da minha índole, do meu caráter, da minha seriedade que eu trato as coisas também. Esses aí, acho que, mas a imensa maioria não sabe. Então, quando fala alguma coisa, alguma bobagem em rede social, o cara não tem a mínima ideia de quem eu sou, de do que eu fui aí nesses 46 anos de vida, enfim. E acho que é isso. É muito meu papel como pai, como marido, como filho, enfim, isso daí acho que pouca gente conhece. E tá tudo bem também não conhecer, também não faço questão de me expor também nesse sentido. Pessoal, para a gente ir encaminhando, que jogo na história do Corinthians você gostaria de apagar e reescrever, se você pudesse? Boa pergunta, hein? Eu acho que a semifinal da Libertadores de 2000, do Corinthians e Palmeiras. Eu estava no Morumbi, não foi nada fácil, né? Porque o Corinthians tinha perdido 99 nos pênaltis para o Palmeiras. Em 2000 tinha um timaço, né? Um time histórico que entrou para a história. Aquele time merecia um título de Libertadores. Ganha o primeiro jogo 4-3, estava 3-1, teve um contra-ataque para o 4-1. Aí toma o 3-3, o Vampeta ainda chuta, bola desvia, acaba 4-3. Ganha o primeiro jogo, tá 2-1 no segundo jogo. Ou seja, você tinha 2 vantagens e aí você toma a virada, o 3-2, vai para os pênaltis. E aí acaba no 5º pênalti, o maior ídolo, que é o meu maior ídolo, é o Marcelinho Carioca, o jogador histórico do clube, perde o pênalti e tudo mais no 10º pênalti. Então, acho que se eu pudesse escolher um jogo ali para apagar ou para mudar o rumo dele, seria. Teve outras derrotas, obviamente, né? Um clube vive com muitas derrotas e empates e vitórias, faz parte, perdas e glórias, tudo isso faz parte, mas se eu pudesse escolher um, eu acho que eu escolheria aquela semifinal de 2000. Você acha que as pessoas exageram em relação ao Corinthians ter eliminações espetaculosas em torneios sul-americanos ou é uma realidade? Isso acontece mais que os rivais? Não, eu acho que é parecido com todo mundo. O Palmeiras, que hoje vive esse bom momento, também passou anos sem ganhar. A Libertadores, por exemplo, é de 60. Até 99, os dois não tinham nenhuma. Uhum. Aí de 99 a 2012, o Palmeiras tinha um a mais. De 2012 a 2020, os dois estavam iguais. É que se você pega o recorte de agora, fica 3 Libertadores contra 1. Mas, de maneira geral, isso daí para o torcedor incomodava mais, pelo menos eu falo por mim, né? Não sei se por todo mundo, até 2012 era mais difícil, porque aí era zoeira, brincadeira nos programas, não ter o título da Libertadores, o único paulista que não tinha o título, era muito, muito difícil mesmo, a ponto do programa principal na época, o Globo Esporte, fazer uma brincadeira no 1º de abril, né? O dia da mentira, e fez toda uma reportagem. Então era de um nível muito alto, para quem não vê ou para quem é mais jovem, não viveu muito na época da escola, né? Você ir para a escola, tiração de sarro, não era tão simples assim. Mas depois que você ganha em 12, invicto, passando pelo Vasco do Juninho, o Santos do Neymar, o Boca do Riquelme,
numa campanha de 8 vitórias, 6 empates, invicta, 14 jogos, a maior defesa da história da Copa Libertadores, né? 4 gols tomados em 14 jogos, é a maior defesa da história da competição. Ali, para mim, na minha cabeça, deu uma zerada boa. Tanto que para o torcedor, antigamente você cair numa Libertadores era confusão, quebra-quebra. Aí você cai eliminado em 13, a torcida aplaude o time depois do que aconteceu lá com o árbitro. Aí em 16, cai, em 18 cai para o Colo-Colo, também a torcida ganha o jogo, a torcida chega pré-Libertadores Guarani do Paraguai. Ou seja, você teve um entendimento melhor. Esse ano mesmo, você cai da pré-Libertadores, depois cai na Sul-Americana. Eu acho que o torcedor teve um entendimento melhor. O que eu acho que mudou um pouco, e você fica com essa impressão, as pessoas têm de uma zoeira maior ou de uma coisa, é a rede social, que não tinha antigamente. Às vezes você trombava ia no bar da esquina, o cara brincava com você. Hoje em dia, ou eu recebia carta no começo da redação do lance, chegava carta. O cara às vezes demorava uma semana para chegar uma carta para falar uma. Hoje o cara está na rede social, ele te manda em 1 minuto, 1 segundo, você já recebeu. Então acho que a repercussão da rede social hoje, ela é um pouco maior, mas não me parece que era muito diferente do passado, as brincadeiras, as zoeiras e tudo mais. Mas eu repito, eu posso falar por mim, desde 2012 eu trato isso de uma maneira muito natural. Era muito mais difícil para mim tratar antes do título da Libertadores de 2012. Esse 4 de julho de 2012 é o dia mais feliz da sua vida como corintiano? Cara, porque me parece ser uma coisa de libertação, né? É uma coisa que você liberta e tira todo um peso ali. Eu lembro de ficar no Pacaembu, depois acabou o jogo, fiz o trabalho, vestiário e tal, e olhar para o Pacaembu e falar, cara, era isso então que precisava fazer, sabe? Acabou? Ufa, acabou. Você tira, sai aquele peso das suas costas e é sem dúvida, me parece muito a geração do meu pai, por exemplo, que foi 77, né? O título histórico paulista, que as pessoas, 3 dias depois, tinha pessoa andando pela rua sem saber muito como agir. A pessoa andou de quarta até sábado andando na rua aí, campeão, não sabia como fazer, como agir. E é um pouco isso para mim em 2012, assim. Então, para mim é um título muito grandioso. Eu também estava meses depois no Japão, quando ganhou do Chelsea. Mas a Libertadores apesar de todo o glamour que tem, né, a música da FIFA, quando toca, seu time entra em campo, é um negócio muito impactante sempre. É um título muito grande, ganhar de um europeu e tudo mais, mas o título da Libertadores é aquele da libertação, né? O Diário Lance, no outro dia, a capa do Lance foi Libertados, porque era isso, o sentimento era de que, passou, agora ninguém nunca mais vai encher o saco de nada, e se tirar o sarro, tá tudo bem, já ganhou mesmo e tá tudo certo. Acho que é um pouco isso, né? É louco porque a data 4 de julho, até então, no Brasil, era conhecida pouco como a independência dos Estados Unidos. E hoje, quando alguém fala 4 de julho aqui na esquina, vai lembrar da Libertadores de 2012, não vai lembrar da independência dos Estados Unidos. Então, realmente é uma data que ficou marcada. Bessone, o que você sente mais falta? Do Campeonato Paulista ter mais relevância ou do Pacaembu? Do Paulista, na verdade, assim, de nenhum dos dois, desse nível, assim. Nem do Pacaembu. Do Pacaembu é assim, ó, eu não tenho saudade nenhuma do Pacaembu. Sério? Eu tenho lembranças do Pacaembu, porque eu passei a minha vida inteira praticamente indo lá, com meu pai e tudo mais, de mascotinho e tudo mais. Mas eu não tenho saudade do Pacaembu, porque a arena para mim é um negócio tão maravilhoso. Eu acho que o Corinthians é tão forte lá dentro, o ambiente naquele estádio é tão maluco, que de verdade, cara, o Pacaembu, o torcedor corintiano absorveu tanto a arena, como chegar, como sair. A média de público do Corinthians é tão maior hoje do que era no Pacaembu, que eu não tenho saudade nenhuma do Pacaembu. Lembrança eu tenho muitas, a época dos meus amigos, como a gente ia de ônibus ou tal, mas saudade zero. Mas cara. tem torcedor do Corinthians que tem essa saudade. Acho que pode ter. Deve ter um outro que tem saudade e faz parte, tá tudo bem. Cada um vai ser sempre de um jeito, mas eu, de verdade, eu não tenho saudade nenhuma do estádio. Eu fui agora recentemente no Corinthians e Portuguesa, porque a Portuguesa mandou o jogo lá, e como o meu filho não conhecia o Pacaembu e ele está com 8 anos, eu falei, não, eu vou nesse jogo para que ele entenda o quanto esse estádio é importante na história e como foi viver. Então foi a primeira experiência dele, eu fui mais por ele do que por mim, porque por mim não faria nem muita questão de ir assim, claro, pelo jogo do Corinthians eu iria, mas não é por causa do estádio. Eu fiz questão de levá-lo para que ele conhecesse.
E o Campeonato Paulista, cara, eu ainda sou daqueles que segue achando que ele tem a sua relevância, segue sendo o maior estadual do país. A nossa rivalidade, essa maluquice de Corinthians e Palmeiras, é muito por conta do estadual, que durante décadas foi muito mais importante do que Libertadores, Brasileiro e tudo mais. A ponto, por exemplo, para quem não sabe, São Paulo, quando ganha o primeiro título da Libertadores, o primeiro jogo, São Paulo joga com o time reserva contra o Criciúma. O Tele Santana mandou os reservas porque tinha jogo do Campeonato Paulista para jogar. É uma maluquice parar para pensar hoje em dia, mas na época acontecia. O São Paulo na semifinal, primeira semifinal de São Paulo, de 92, tinha 20 mil pessoas no Morumbi. A semifinal tinha 20 mil. Porque o Paulista na época era a loucura toda das pessoas Pelos quererem... embates diretos. Eu acho que isso ainda é... Muito forte. Agora, a final do Paulista, Palmeiras e Corinthians, eu me senti viajando no tempo. E você mencionou, como um torcedor de São Paulo na época, a Libertadores, Palmeiras e Corinthians foi pesado, mas o Paulista, Palmeiras e Corinthians de 99 foi tão impactante quanto. Foi. Naquela época. O 3-0 do primeiro jogo, depois o 2-2 que deu o título do segundo no Paulista de 99. É que o Palmeiras ia fazer aquela segunda final com o Deportivo Cali, e aí põe o reserva no primeiro jogo, porque era final. Mas se fosse uma quartas de final, acho que ele teria colocado o reserva na Libertadores e ido com o Corinthians com o titular. Então, cara, o que aconteceu agora na final do Paulista 2025 foi um negócio surreal, o jeito que estava o estádio, o jeito que as pessoas foram para o estádio. O Corinthians tinha que ganhar ou ganhar aquele jogo, não dava para deixar o rival ser campeão lá dentro. Cara, você olhava no semblante, a eletricidade estava no ar aquele dia. A numerada assistia um jogo de pé. Eu nunca tinha visto a numerada inteira assistir um jogo de pé, como se fosse a arquibancada norte, onde fica as torcidas organizadas. Ninguém sentava no jogo. E era por conta, claro, porque se fosse Corinthians e Ponte, não seria aquele cenário, não seria nada. Seria um título paulista. Ou mesmo se não tivesse essa questão do Palmeiras ser tetracampeão, Isso. ser na Neoquímica. Exatamente, cara. E viralizou muito, né, uma postagem minha no Twitter, e ganhou lá. A última vez que eu olhei, estava com 1,1 milhão de visualizações. Que eu digo, se sair da Libertadores, se o preço a pagar sair da pré-Libertadores ser o campeão paulista, tá muito bem pago. E aí veio o torcedor de todos os times do Brasil tirar sarro, não sei o que tal. E eu repito isso 1 milhão de vezes se for necessário. Mas eu não trocaria jamais, e eu tô muito tranquilo para falar, porque eu falei antes do primeiro chute do Corinthians na bola na pré-Libertadores. Falei antes, inclusive no programa do G4 do Band Esportes. Falei, eu troco agora o título paulista para jogar a fase de grupos da Libertadores, mas não tenha dúvida nenhuma que eu prefiro o título paulista contra o Palmeiras dentro de casa do que passar na fase de grupos. Sabe o que eu pensei quando... Uma das 1,1 milhão de pessoas que viram esse tweet fui eu. Quando eu vi, eu fiquei meio chocado, mas aí eu pensei o seguinte, sendo profundamente racional. Você estaria trocando um título em casa, impedindo o rival de ser tetracampeão, de não ganhar um título. Porque, vamos ser muito sinceros, o Corinthians não ia ganhar a Libertadores este ano. Vamos ser sinceros, assim, é a minha visão, pelo menos. Tem muito... Eu acho que tem muito time na frente. Pronto, claro que pode acontecer, a gente já teve zebras, mas queira ou não, seria bem difícil, especialmente quando a funilha começa a ter brasileiro contra brasileiro. Então, eu entendi dessa forma. Você estava trocando um título por um não título. Basicamente seria isso. É isso. Na verdade, não é nem pelo não título, porque o título depois você vai disputar. É o momento. Eu não consigo entender como uma pessoa ver uma coisa que é pior, você jogar uma fase de grupos da Libertadores, do que ser campeão contra o maior rival e evitar um tetra que seria inédito na história do futebol, sendo que em 2020 quem evitou o tetra do Corinthians foi o Palmeiras. O Corinthians ganhou 17, 18, 19, ia ser o primeiro tetra da história, a pandemia, no Allianz Parque, nos pênaltis, o Palmeiras ganhou. Aí você está devolvendo, não deixa o Palmeiras levantar uma taça lá dentro, que você levantou em 2018, e eu, assim, torcedor que torce para outro time, podia até ter o direito de achar isso, mas quando aparecia um outro corintiano, a maioria estava comigo, né? Claramente nas respostas a maioria estava comigo. Mas um outro corintiano, não, eu prefiro. Eu falava, cara, não é possível que o cara é corintiano e não tem noção do que significaria para o clube perder do maior rival dentro de casa, assim. Mas, enfim, a maioria dos corintianos teve esse entendimento como o meu, assim. Não todo, porque eu não tenho unanimidade em tantos milhões de pessoas,
Mas eu senti que a maioria preferia muito mais ganhar do jeito que foi com o Palmeiras e foi daquela maneira, com o torcedor fazendo parte no final daqueles 15 minutos finais, quase que dizendo, o jogo acabou, nós somos campeão, vocês querem terminar de jogar aí, você joga. Mas quando aqueles sinalizadores, aquela loucura que virou, ali era a arquibancada dizendo aquilo para o árbitro, para os dois times, o jogo acabou e nós somos campeões. Vocês vão jogar esses últimos 15 minutos porque vocês têm que jogar. Mas nós estamos informando aqui do lado de fora que acabou. Esse era mais ou menos o recado da arquibancada quando vira aquela loucura dos sinalizadores todos. E o Corinthians conquista esse título, que precisava muito, né? Eram 5 anos sem título também. Tem mais isso daí que a gente não estava falando. Então você põe tudo isso, eu não tenho a menor dúvida do que, eu repito 1 milhão de vezes se for necessário, que o título paulista é muito maior do que participar de qualquer Libertadores, qualquer edição, fase de grupos, enfim. Não tenho a menor dúvida do que eu estou dizendo. Mas é um sinal dos tempos também, como a repercussão e o prestígio do campeonato estadual. Porque se você fala isso há 20 anos no Orkut... Só iam falar assim, Pode crer, é verdade, pô, pelo amor de Deus. Para de falar óbvio, né? Agora é uma situação diferente. E a sociedade foi mudando também, o torcedor foi tendo outro entendimento, a Libertadores foi ficando maior, paga-se muito mais hoje, né? Paga em dólar e tal. Tem tudo isso um pouco. O estadual, eles erraram muito, foram errando. Olha que o Paulista ainda é a mola propulsora dos estaduais. Acho que se o Paulista falar, acabamos o Paulista, os outros acabam juntos também. Não tenho dúvida. É o único que paga 44 milhões para os 4 grandes, pagam 10 milhões para os pequenos. 10 milhões. Nem na Série B paga tanto dinheiro para a televisão do que paga para os pequenos jogarem. Os grandões do Rio não ganharam nem nada, e os pequenos de São Paulo ganharam quase 10. Então o estadual de São Paulo ainda tem um bom dinheiro, ainda 44 milhões eu considero um bom valor aí por ser estadual, né? Pessoal, nossa última pergunta no programa é geralmente uma perspectiva futura, né? Eu falei que jogo você apagaria, agora a gente vai para o futuro. Supondo que você assista essa entrevista em 2035, daqui 10 anos, que mensagem que você, Vessone, de 2025, gostaria de deixar para você mesmo assistir daqui 10 anos? Na verdade, mais do que uma mensagem, talvez é um pedido, né? Para que o Corinthians, por exemplo, tivesse organizado. Que o Corinthians tivesse pessoas competentes, pessoas boas, que pensassem no bem do clube. Se em 2035 eu olhar para trás e falar assim, não lembra o que aconteceu em 2025, estava aquela bagunça e como está organizado hoje, certamente eu vou estar muito contente, assim, se essa bagunça, essa loucura, esse caos for coisa do passado. Então, da mesma maneira que eu olho hoje para trás e falo, pô, o Corinthians foi o time mais vitorioso da última década, né? Que coisa maravilhosa e tal. E está vivendo o momento que está vivendo hoje, eu espero que daqui 10 anos possa ser da mesma maneira. Pô, olha o momento que estamos vivendo, bom pra caramba. E quem imaginava, né? Uma década estava lá sofrendo e tudo mais. Então, acho que é muito isso, assim. Acho que o que eu gostaria daqui 10 anos é poder olhar para trás e achar e lembrar de maneira não saudosa que aquela bagunça toda que o clube estava, aquela dificuldade financeira toda, é uma coisa do passado apenas. Vessone, obrigado pelo seu tempo. Obrigado por ter vindo até o nosso estúdio fazer aí o Além das Linhas hoje. E te esperamos mais vezes. Foi muito bom. Poderíamos ficar bem mais tempo, mas eu soube que esse rodízio hoje, então não vamos segurar você mais não. Não, obrigado, Curti. Obrigado aí vocês todos aí pelo convite. Obrigado, foi muito legal. Cara, bater papo, falar do Corinthians é sempre muito bacana, né? E, enfim, espero que as pessoas também tenham gostado. Obrigado aí pelo convite. Se você está assistindo até agora, imagino que você tenha gostado da entrevista e do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, o botão está aqui embaixo. E no primeiro comentário fixado tem também o canal de cortes do Além das Linhas. A gente, claro, também está nos principais tocadores de podcast, caso você queira ouvir a entrevista no trânsito, na academia e tudo mais. Um beijo para vocês, a gente volta semana que vem com mais um Além das Linhas. Da minha parte, fizemos todo o estrago que podíamos.